Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do podcast Mercado Imobiliário, dentro dos estúdios aqui da Elenco Empreendimentos em Tatuí. E hoje é um prazer imenso de receber o meu amigo, colega aí de jornada, Rafael Campos. Né? Trabalhamos por muito tempo aqui dentro da Elenco, não, Rafa? Muitas histórias. É isso aí, Eder. Inclusive, a gente estava fazendo um remember agora há pouco, né? É muita história mesmo, né? Muitas histórias. Acho que logo a gente consegue compartilhar um pouquinho com o pessoal que está ouvindo a gente. E, além disso, acho que ouvir aí as dicas do mercado imobiliário, do setor, da profissão do corretor, principalmente, né? E tudo aquilo que a gente pode aprender aí. Hoje a gente quer ouvir essas histórias, então, Rafa. E também a gente tem o prazer aqui de estar conosco o Marcos, também profissional da área de venda. E também a gente gostaria de ouvir bastante aí as histórias do Marcos e tudo que ele conseguir compartilhar conosco aqui na noite de hoje. Prazer aí, Marcos. Maravilha, muito obrigado, Odair. Boa noite, Rafael. Boa noite para o pessoal que segue a gente na internet, os seguidores da Elenco. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que é mais desafiador na vida das pessoas, que é vender. Eu acabei de escutar alguém dizendo aqui dentro do nosso ambiente que vender é uma coisa que ele entende como desafiadora. Tem muita gente assim no mundo, mas tem muitas dessas pessoas que vão para o mundo das vendas e gostam, mas sofrem. Então a gente está aqui para ajudar essas pessoas a terem uma performance diferenciada naquilo que elas fazem. Ótimo. Eu queria, acho que partir do ponto é que todos nós somos vendedores. Eu acho que desde quando nascemos temos que aprender a vender ou a comunicar e tentar buscar algo através daquilo que nós necessitamos. Então eu entendo que todo momento na nossa vida estamos tentando vender algo, às vezes para nós mesmos, às vezes tentando convencer o outro, seja o cônjuge, o filho, o companheiro ou qualquer outro momento na nossa vida. Não necessariamente vendedor como uma atividade profissional, embora hoje nós falaremos muito sobre o vendedor da atividade profissional. É mais ou menos por aí, Marcos? Como que você enxerga? A gente já nasce negociando, Dair. Sim. Tem gente, inclusive, que usa lágrimas para influenciar e persuadir, começando da criança. E tem adulto que faz isso até hoje, né? Usa lágrima para isso. Mas a gente tem que negociar o tempo todo. Então, eu ou estou vendendo um produto, um serviço ou uma ideia. E eu sempre digo que todo dia de manhã sai alguém de casa para vender algo e, ao mesmo tempo, sai alguém para comprar algo. E se os dois se encontrarem, dá negócio. Mas a questão é, a gente está sempre negociando algo. Eu acho que isso é importante, né? Porque é a necessidade da gente buscar aquilo que nós precisamos, né? Então, a negociação faz parte da nossa vida. Tem gente que faz isso muito bem, e outras pessoas, às vezes, não notaram que precisa aperfeiçoar ou, de repente, melhorar. São técnicas, né? São alguns conceitos, alguns princípios. Né? Eu digo que tudo começa na convicção. E por que começa na convicção? Porque eu conheço vendedores que têm muito entusiasmo e autoconfiança. E eu conheço vendedores que não têm entusiasmo e não têm autoconfiança. E por que eu digo isso? Aqueles que têm entusiasmo e autoconfiança, ele vende uma Ferrari, vende uma banana por esse Ferrari. E aquele vendedor que não tem autoconfiança e nem entusiasmo, ele vende a Ferrari a preço de banana. Sim. Porque se ele não confia nele, não confia no produto e ele não passa isso para o cliente não está disposto a pagar. Ele pode depreciar o produto que ele está vendendo. Isso. E um bom vendedor vai valorizar o produto que ele tem na mão. É postura, porque o cliente compra muito antes de sentar para negociar. Ele já comprou. Então ele compra a nossa postura, ele compra a nossa roupa, ele compra o nosso jeito de falar, ele compra o nosso posicionamento. Então a negociação acontece muito antes da gente começar a falar de produto. Porque eu estou criando um conceito dentro da cabeça do meu cliente que já fala muito mais antes de eu abrir a boca. A história do posicionamento. Né? Posicionamento. Rafa, você acredita, no seu entendimento, que um corretor, uma pessoa já nasce corretor, já nasce vendedor?
ou ele acaba aprendendo a vender ou a melhorar as suas técnicas de vendas? Tem que ter perfil ou não? Qualquer pessoa pode ser um bom vendedor? Eu entendo, Odair, que temos 3 tipos. Eu acho que os 3 que você falou, eu acredito que eles existem. Existe o cara que já nasce, aí é dom. O cara nasceu vendedor. Ele vai vender tudo que puder imaginar, mas ele pode ser melhorado. Entendo o cara que nasceu sem dom, mas ele consegue ser vendedor porque ele se apropria de técnicas, né? E entendo que tem gente que perde talento também, perde técnica porque deixa de estudar, deixa de treinar e fazer, né, o que é necessário para se manter bem. Porque vender, como o Marcos falou, a pessoa nasce e já começa vendendo, né? Chora porque quer mamar. Sim. Né? Daí se Já vende, está negociando. Já está negociando. Se vende para a mãe para ficar de bonitinho, né? Da turminha toda ali dos irmãos ou das crianças. Então, assim, eu acredito que tem essas perspectivas diferentes, né? Tem o cara que tem o dom, né? E tem o cara que não tem, mas ele consegue desenvolver dons e talentos. E também tem a terceira pessoa que no meio do caminho ele não se encontra e tal. Ele pode se aperfeiçoar, desde que se dedique, né? Desde que ele estude. E ele pode perder também os talentos, né? Se ele não usar, né? Como diz a parábola dos talentos, se o cara esconder os talentos, eles vão sumir. Sim. Até o que te foi dado será tomado. Exatamente. Ou seja, você tem que praticar. Tem Exatamente. que colocar e as suas técnicas, aperfeiçoar, estudar. Né? E eu acho que também é muito uma questão de convivência, de comunicação, de feeling, né? De saber também ler, né? O seu interlocutor, entender o momento dele. Né? Eu vejo assim um bom exemplo, né? Puxa, tô interessado em um carro, vou lá na concessionária, entro, me apresento, mas não converso com o corretor, vou lá direto ver aquele carro. Né? Eu vejo que algumas posturas, alguns vendedores vão de cara tentar vender o veículo para mim só porque eu estou olhando ele. E tem alguns que pode fazer ir sondando, né, pelas beiradas até entender se eu estou especulando, se eu estou vendo porque sou um entusiasta ou se de fato estou querendo comprar. Né? Eu acho que esse cara às vezes acaba sendo uma abordagem mais agradável, alguém que consegue conduzir e de repente, por menos que você esperar, já está trocando o telefone com ele. Né? Ou saindo com o carro. Ou saindo com o carro da concessionária. É a sedução da venda, né? Isso que você está falando é a sedução da venda. Existem sedutores e sedutores, né? Eu digo que tem vendedor que é tão bom, que independentemente do teu desejo de compra, ele te faz sentir desejo de compra. Porque ele sabe conduzir. E tem vendedor que é tão ruim que ele te vende apesar dele. Porque o teu desejo de compra é maior do que a capacidade dele de vender. Então, às vezes, a gente compra apesar do vendedor. Ou seja, você está tão interessado naquela compra que, puxa, eu estou fazendo esforço aqui. O que eu costumo dizer para os vendedores? A gente vende. Eu negocio tudo aquilo que eu faço em sala de treinamento. Hoje, quando a gente leva um participante para dentro da sala da Mastermind de treinamentos, a gente teve que vender isso ou para a empresa ou para ele. Eu vendi para o Rafael. Rafael é nosso cliente. Vendi para ele. Então a gente vai lá, conversa, entrevista, faz um bate-papo, conduz esse processo de apresentação de uma maneira mais formal ou de uma maneira mais informal, dependendo do perfil do cliente. Você tem que fazer essa leitura, mas a gente está acostumado a fazer a venda. E toda vez que eu termino uma venda, eu me obrigo a perguntar para mim mesmo: esse cliente comprou porque eu vendi ou ele já tinha comprado antes de eu chegar? Porque às vezes ele já estava com tanta vontade do produto, ou já entendia a necessidade, o nível de consciência dele da necessidade era avançado, que ele comprou apesar de mim. Então eu não vendi, eu tirei pedido. Né? E todo mundo sabe o que é um vendedor que tira pedido. Né? Você entra numa loja, eu quero isso, leva, acabou. Agora, às vezes a gente tem que fazer um processo de encantamento, e esse processo de encantamento passa por aquilo que você falou. Fazer uma boa leitura, ter uma boa conversa, e não estou falando de leitura de livro, né? Boa leitura da pessoa, fazer uma boa entrevista, uma boa conversa e captar aquilo que o cliente precisa do ponto de vista de entendimento, com quem que eu estou falando.
Qual que é a dor dessa pessoa? Como é que o meu produto pode curar essa dor ou resolver esse problema? E isso precisa de técnica. Você tocou em algo que eu gosto muito, que é essa questão de estudar, né? A gente falava sobre isso antes do podcast começar. Me apresenta um vendedor que estuda tanto quanto um médico teve que estudar na vida e eu te apresento um milionário. Porque vai ser milionário. Não tem conversa. Só que tem que ter disciplina. Faz sentido? Com certeza. E autoconhecimento, eu até para que o vendedor tenha essa consciência de reflexão, puxa, será que eu vendi ou será que ele comprou apesar de mim? Eu acho que, puxa, primeiro um autoconhecimento, um senso de, né, de autoavaliação ali, de estar aberto também, né, às autocrítica, que eu acho que é um nível de maturidade que um bom vendedor com certeza tem, mas talvez nem todo mundo esteja nesse ponto, né? Eu imagino. Odair, nós temos aqui o livro Mais Esperto que o Diabo, que é do autor que guia o nosso trabalho, Napoleão Hill. Nós somos licenciados da Fundação Napoleão Hill. E Napoleão Hill fala uma coisa muito interessante nessa obra. 2% das pessoas no mundo sabem o que querem da vida. 98% não tem muita noção. Ele chama de alienados. E tem um estudo da GV que foi feito na década de 2000, da GV não, perdão, da Universidade de Harvard, que diz que 97% das pessoas no mundo não tem noção. Então, de 38 para quando Napoleão Hill escreveu Mais Esperto que o Diabo para a década de 2000, aumentou de 2% para 3% a quantidade de pessoas orientadas para resultado. E pessoas orientadas para resultado, que são pessoas que têm objetivos claramente definidos na vida, sabem o que querem da existência, são pessoas que têm ações propositais para isso, têm uma vida intencional. Intencionalmente eu leio um livro de manhã, intencionalmente eu oro, intencionalmente eu vou para a academia, intencionalmente eu escolho o que eu vou comer e intencionalmente eu me preparo para atender os meus clientes. Ele estuda o cliente, ele estuda o produto. Ele estuda sobre psicologia, ele lê sobre relacionamento. Então, quando o cliente chega, ele está preparado. Porque ele fugiu do campo da alienação. Então, por que eu trouxe essa questão de Napoleão Hill? Para entender, pessoas que têm resultados e se orientam para resultados, elas têm ações intencionais. Então, elas saem do modo, deixa a vida me levar. Sistema Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Do jeito que a vida acontecer, aconteceu. Óbvio que nunca vai ter resultado. Por quê? Porque não é intencional. É o que o Rafael estava falando. O que é que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias? Ayrton Senna não sabia pilotar na chuva, até que ele teve um acidente. Bateu na chuva, ficou fora da prova e falou, olha, como é que eu vou fazer para resolver o problema? Eu vou aprender a pilotar na chuva. Cristiano Ronaldo não era o melhor do mundo. Mas ele diz o seguinte, se o meu concorrente acorda às 5, eu acordo às 4 para treinar. Disciplina. Ele vai estudar. Me apresenta um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu te apresento um milionário. Perfeito, perfeito. Ou seja, é uma questão de autoconhecimento, disciplina, né? E utilização de técnicas, abordagens e um pouquinho aqui do que o Rafael trouxe, que é essa habilidade natural, esse perfil de vendedor. E eu acho bacana isso porque dentro da nossa jornada, né, de loteador, a gente depende muito desse profissional de venda, né, que de certa forma ele vai buscar esse cliente, vai trazer ele, apresentar o produto, encantar e fazer, né, um match aí entre a necessidade do cliente com o produto que ele está trabalhando, que ele está vendendo, né? E a gente sempre observa assim, bons corretores de tirar pedido, né? Em alguns momentos o produto é tirar pedido e em alguns momentos não, é ter que de fato trabalhar, arregaçar as mangas, dedicação, acordar às 5 da manhã, aquela história toda, né? Para poder ir atrás, né? Só que nesse momento poucos que ficam, né? A gente vê aquele movimento assim de manada, né? A gente sempre vê, pelo menos observa, puxa, no lançamento a gente tem um grande engajamento, muitas pessoas buscando,
Mas quando passa aquele hype do produto, são alguns que acabam ficando e tudo, e muito por isso. Como que você entende essa dinâmica, Rafa? É mais uma questão do produto, uma questão de oportunidade, ou é uma questão mesmo de visão ali daquele corretor, daquele trabalho, de poder continuar engajado mesmo nos momentos, de repente, mais difíceis ali daquele produto, daquela venda, né? Então, Der, eu vejo que como um amigo nosso, antes nosso gerente, né, nosso diretor dizia, é um conjunto de ações. Então, o que eu percebo o corretor precisa estar preparado o tempo todo para qualquer produto, mas ele elege os produtos para trabalhar. Então, se ele tem aquilo que o Marcos falou, se ele tem visão, se ele entende o que ele quer e para onde ele quer ir, ele entende que precisa estar preparado e na hora de vender um produto, ele tem que entender que ele escolheu estar naquele lugar, que ele vai faturar naquele lugar, vai receber o ganha-pão dele, vai pagar as contas dele, vai superar as expectativas dele e para isso ele tem que estar preparado. Ouvindo a sua pergunta, me fez lembrar do reserva dos IPS4 o ano passado, né? Muita gente falou assim, puxa, Rafael, como é que a Consil conseguiu chegar lá no primeiro lugar, na imobiliária que mais vendeu o produto? E aí tem aquela frasezinha do mundo que sempre fala, né? A turma vê os goles que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, né? A gente começou a trabalhar o produto com 2 anos de antecedência. 2 anos. Ou seja, o corretor tinha que estar afiado para continuar vendendo outros produtos, mas ele estava treinando, estudando para vender o produto da reserva dos IPs. Ou seja, não estava recebendo para fazer aquilo. Estava treinando para se preparar. E estava vendendo outras coisas. Ou seja, posicionamento, o cara nunca deixa de vender. Preparação, porque o cara está se preparando para fazer um movimento forte. E crença. O cara tem que acreditar. E posicionamento, né? Se o cara não se posiciona como um vendedor vencedor, ele não vai ser um vendedor vencedor. Deixa eu tentar amarrar as duas falas aqui. Praticamente o exemplo que você deu é o Ayrton Senna andando na chuva. É o Cristiano Ronaldo acordando 4 da manhã. Exato. É o trabalho de bastidor que ninguém está vendo, né? É o trabalho Exato. De formiguinha ali antes de começar. Exatamente. Né? Quer dizer, isso faz diferença. Né? Muita gente quer estar onde eu estou, mas pouca gente quer pagar o preço que eu paguei. Você sabe que isso me fez lembrar até de um professor, né? Um professor que eu tive no mestrado. Ele contava uma história assim pra gente, dizendo, olha, ele certa vez tinha um menininho que era um estudioso de música, e a gente está em Tatuí, terra da música, né, por acaso, e ele foi assistir uma orquestra. Ele viu aquela orquestra gigantesca com dezenas de músicos, os instrumentais, as cordas, né, os trompetes e tal. E viu uma pessoa no centro, né, já de certa idade, na estica, conseguindo colocar todo mundo na mesma batida, no mesmo ritmo, né, ou seja, era o maestro. No final, ele ficou maravilhado com aquilo, foi perguntar para o maestro depois, olha, eu daria uma vida para tocar como você toca hoje. E o maestro obviamente falou, eu dei, né? Eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida, né? Eu acho que é tudo uma questão de dedicação mesmo e persistência, né? Independente daquilo que você for fazer. Se você dedicar 600 mil horas naquilo, você vai ficar bom, né? Boa. Tem um livro, inclusive, chamado Os Outliers. O Malcolm Gladwell, que ele fala das 10 mil horas. O que é que faz um piloto de avião ser um piloto de um jato comercial, de uma Latam, de uma Azul na vida? Ter as 10 mil horas de voo. Que é isso que diferencia ele de um piloto comum. É isso, ele estuda 10 mil horas para provar que ele consegue pilotar aquele troço daquele tamanho. Então, a disciplina vence o talento todas as vezes. Porque o talentoso chega, mas o disciplinado chega com constância. Então, o nosso líder na empresa, ele sempre fala força e constância. Força e constância. Força por um momento em que você está com vontade de desanimar. E constância para fazer o que tem que ser feito todo dia. Outro dia eu ouvia um líder, o Rafa, sabe? Parceiro nosso, amigo. Eu digo que eu não vendo para os meus amigos, mas para quem eu vendo eu acabo me tornando amigo. Então, o Rafael é um amigo
pessoa que eu respeito demais, um profissional extraordinário. E eu tenho compartilhado com ele algumas experiências que eu tenho no mercado imobiliário, porque eu tenho visitado muito imobiliário, conversado com muita gente por conta desse movimento que a gente está fazendo. E aí, um dono de uma imobiliária falou assim, olha, outro dia eu fui numa palestra da minha empresa, tal, ele é uma filial de uma rede de imobiliárias, e o palestrante falava de ACF, tem que fazer ACF, e ninguém falava nada. Falei, chegou num determinado momento, eu fui o chato da história, levantei a mão e falei, escuta, ó, pode ser que eu cheguei agora, eu não estou entendendo o que significa ACF. Você pode me ajudar? Ele falou, ainda bem que alguém perguntou, porque ninguém sabia na sala toda, mas alguém teve a coragem de perguntar. Então, parabéns. ACF é arroz com feijão. É fazer o básico bem feito todos os dias. Cuidar do cliente com excelência, cuidar do teu lead com excelência, registrar informação no CRM, correr atrás de cadastrar aquela casa que está lá disponível para você fazer a captação, aí tratar o imóvel, fazer o vídeo bem feito, subir na página, impulsionar. Tem todo um trabalho para vender. Não dá para ficar sentado atrás da mesa, atrás do balcão, esperando a venda acontecer. Porque aí não há talento que chega. Porque antes do cliente chegar naquele corretor talentoso, ele encontrou o disciplinado no meio do caminho que faz o arroz com feijão e vendeu antes. É isso. É isso aí. Em busca do lead perfeito, né? Você fica ali sempre querendo o próximo lead e nunca, de repente, fazer o ACF no primeiro lead que você recebeu. Mas falando disso, na visão de vocês, quais são as principais dores do profissional de venda ou do corretor? O que vocês têm visto no mercado? O que pega, né? No dia a dia? Por que esse cara não está performando bem? Eu vou deixar o Rafael falar primeiro. Odair, eu lembrei, pensando em dor, né? Lembrei de um exemplo de quando eu lembro da minha primeira venda espontânea. Hoje no mercado a gente tem o espontâneo. Quem não quer receber um cliente espontâneo, né? Que está querendo comprar. E aí eu lembro que a primeira vez, e doeu muito, falando de dor, a minha mãe trouxe a gente do sítio e deixou eu com meu irmão na cidade, com uma sacola de queijo para cada um e falou assim, ó, vendam. A hora que vocês terminarem, vocês podem ir embora. E a nossa casa, a casa dos meus pais, estava 6 km aqui do sítio. E assim, sem técnica nenhuma, porque uma criança de 10 anos não tem técnica, né? Eu queria mais brincar, se pudesse jogar os queijos tudo fora, né? E aí a gente fez venda por dom. A gente começou aquilo por muito esforço. E a dor principal era não saber o que fazer. E eu vejo que aquela criança que tinha 10 anos, né, aprendeu durante todo esse tempo o que tinha que fazer. Qual é o caminho? Qual é o percurso? Hoje a gente chama de funil de vendas. Então, a maior dor de um corretor ou de qualquer tipo de vendedor é não saber o que fazer. Em todas as situações. Porque o cara fica sem dinheiro, não sabe o que fazer. O cara fica sem vender, não sabe o que fazer. O cara vende muito, não sabe o que fazer. Então, assim, traduzindo, falta da informação. Então, acho que a maior dor do corretor, o mediano, o de loteamento, o de imóveis de terceiros, de qualquer tipo de corretor ou de vendedor, é não saber o que fazer. Não sabe conversar com um cliente pessoalmente, só sabe tratar no WhatsApp. Só sabe tratar no WhatsApp e não sabe ligar para o cliente no telefone. Então, eu acho que, assim, no geral, a dor é não saber o que fazer. Você acha que seria uma carência de direcionamento? Uma pessoa que depende de um líder, de alguém que direcione ele. Fala, faça isso, né? Ou haja dessa forma. Para ele poder performar ou não? Eu acho que não só isso. Porque isso também né? Com certeza, grandes líderes levam muita gente a fazer muitas coisas, mesmo que a pessoa não queira, né? Um líder por si só é um vendedor. Mas também a questão da proatividade. Imagine uma criança, né, que podia ser irregular ou ser simplesmente daninho, dar um jeito em tudo aqueles queijos que eram um produto para vender e simplesmente ir embora, porque o objetivo era ir embora. Então, assim, também falta proatividade. É uma dor que o corretor ele precisa desenvolver. Ele precisa saber, por exemplo, por que ele vai ser proativo? Para dar mais dinheiro para elenco vendendo lote? Não, para ele poder ter uma vida melhor. Então, ele precisa saber o que fazer. Como a gente, no comecinho da nossa conversa, né, nós começamos falando disso. Para onde o cara vai? Né? Uma criança de 10 anos não tinha a mínima ideia por que tinha que vender aqueles queijos. O objetivo era ir embora para onde? Para casa. Mas tinha uma direção.
né? Tinha uma direção. A direção foi dada pela líder, a mãe. Tá, tudo bem. Mas se eu não tivesse pego aquela direção e executado, eu tinha que ter a vontade de executar aquilo. Porque eu vou dizer para você, Roder, foi extremamente dolorido. Foi como se eu tivesse deixado num labirinto eu com meu irmão e assim, o que a gente vai fazer agora? Não tinha técnica, não tinha mais nada, né? Nasceu um vendedor. E aí, por isso que eu falo que tem a soma de tudo aquilo, né, que eu falei, né? Tem a questão do dom, tem a questão da comunicação e tudo mais, mas tudo dá para ser desenvolvido. Então, a maior dor do corretor é não saber o que fazer, porque às vezes ele não sabe o que precisa desenvolver, o que precisa conhecer, o que precisa fazer de novo, né? Porque o mercado, e não só o mercado imobiliário, todos os mercados, eles se reinventam o tempo inteiro porque nós, seres humanos, estamos sempre em transformação, né? Nós somos, como dizia Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. E aí as pessoas ficam muito prendidas a isso, a falta de informação. E aí o cara não consegue nem identificar que está faltando informação. Então, acho que a maior dor do corretor, de forma geral, é a falta de informação. E às vezes é porque ele mesmo não foi buscar. Às vezes é porque faltou proatividade, né? Rafael, e tem, pegando o gancho no que você trouxe e uma fala anterior do Odair, a questão do autoconhecimento. Sim. Porque a pessoa não se conhece. Então, se a gente for entender isso do ponto de vista da inteligência emocional, a primeira das inteligências emocionais é o autoconhecimento. Eu não gerencio aquilo que eu não conheço, que é a segunda, é autogerenciamento. Então, não dá para eu administrar minha conta no banco se eu não puxar o extrato. E tem gente que não puxa o extrato de si mesmo. O camarada não se conhece, ele não sabe quais os medos que ele tem, as crenças que ele carrega, as dificuldades. Às vezes tem uma crença registrada lá da infância, que ele carrega um medo que ele não consegue identificar, que pode ser o medo da crítica, o medo da rejeição. Ele carrega isso e aí ele tem que pegar o telefone, como nós temos que pegar o telefone, e fazer 4, 5, 10 ligações num dia. E das 10 você vai tomar 7 nãos até tomar o primeiro sim. Entende? Agora, como é que eu lido com esses nãos? Se eu tenho lá um problema com crítica ou com rejeição, isso já vai me deixar emocionalmente afetado. E aí é o que você está dizendo aí, eu perco a direção. Eu não me conheço, não sei o que me faz sofrer, não sei o que me coloca em situação de desespero. E aí eu me coloco para fazer um trabalho que teoricamente seria simples, mas eu tenho que lidar com uma coisa que é extraordinariamente desafiadora. Porque esse microfone ele pode dar um problema. O departamento de compras vai numa loja de equipamentos específicos para audiovisual e compra outro. Ou importa outro, sei lá. Né? Não é assim? Agora a pecinha não tem jeito de trocar. Aquela pecinha que está na tua frente falando com você, eu quero isso, quero aquilo. Aquela pecinha que está do outro lado do telefone. É um ser humano. E cada um tem características muito próprias. Se eu não me conheço, como é que eu vou lidar com o que o meu cliente causa em mim? E se eu não entendo de gente, porque eu não entendo nem de mim, não dá para entender de gente, como é que eu vou lidar com as dificuldades do outro? Entender o que o outro precisa. Então, antes de tudo, por isso que eu penso que o vendedor é um ser humano extraordinário. E extra-ordem mesmo, da raiz da palavra, fora da ordem. E por que ele é fora da ordem? Porque além dele entender do produto, ele tem que ter um talento natural para entender de gente. Ele é quase um psicólogo, porque ele precisa entender de gente. Quando o cliente aparece lá preocupado, desesperado, nervoso, você conseguir acalmar aquela pessoa, entrar em sintonia com ela, fazer uma boa condução no processo de vendas, exige um talento especial. Uhum. E eu acho que algo que me chamou a atenção também, e talvez seja um desafio ainda mais para as novas gerações que eu tenho observado, assim, boa parte dos jovens hoje são muito introspectivos. Não sei se talvez por conta da tecnologia. Veja assim, as pessoas hoje têm dificuldade de ligar o telefone e conversar com a pessoa no telefone. Se preferir teclar, vou mandar uma mensagem. Então imagina se as pessoas têm dificuldade hoje de exercitar o relacionamento social, da conversa, de puxar um papo com um estranho, de conversa ali de consultório médico esperando ser atendido, né? Hoje a gente observa cada um no seu celular, vendo o seu mundo, né? Diminui um pouco essa conversa.
como lidar com a rejeição, ou seja, levar um não é algo assim tão dolorido, né? Talvez para todos, mas talvez para essa geração ainda isso tem um impacto ainda maior, né? E não é à toa, né, que a gente observa assim uma dificuldade também do relacionamento amoroso, inclusive dessa geração, né, de se conectar além da internet, além do celular, né? Então, ser um vendedor, eu acho que é um desafio, né? Porque essa pessoa tem que se conhecer e entender o outro e estar preparado para ouvir e ser rejeitado. E lidar com isso. Eu tenho que fazer uma pergunta que eu pedi uma licença poética. Claro. Como é que chama sua mãe, Rafael? Raquel. Essas pessoas, essa galera desse mundinho de hoje precisava fazer um treinamento de vendas com a dona Raquel. Porque é isso. Um menino de 10 anos teve que confrontar os seus medos. Eu adoro essa história. Então, o Rafael não contou a história inteira aqui, mas eu gosto muito dessa história. É uma excelente história. Que pode contar. Ele já me contou outras vezes a história de como é que você vendeu os queijos, né? Uhum. E por que eu gosto? Porque, assim, como é que a gente lida com os nossos medos? Não é fugindo deles, é lidando com eles, é confrontando os medos. Então, como é que uma criança de 10 anos vai perder a vergonha? Pega essa sacolinha de queijo, vai ali e vende, filho. Porque eu falo, ai, coitadinho do meu filho, não está pronto para lidar com a venda ainda, não pode... O que eu estou fazendo nessa hora? Criando um gatinho de apartamento. E aí, um belo dia, eu pego esse gatinho de apartamento, que vai estar crescidão, 31 anos? 31 anos, eu ponho no mercado de trabalho e falo, se vira. Como é que essa pessoa vai se virar se ela saiu do mundo? Eu cresci numa casa com 5 filhos. Eu sou filho de um caminhoneiro e uma professora, depois diretora de escola. E 5 irmãos. Tinha um banheiro na minha casa. A gente tinha que entrar na fila para tomar banho. E aí a gente tomava croque e recebia apelido do irmão mais velho, mas não chamava isso de bullying. Eu tinha que me virar com isso, entendeu? Eu sou o quarto dos 5 irmãos e eu escutava dos meus irmãos mais velhos. Você é o último que fala e o primeiro que apanha. E se reclamar para a mãe, apanha de novo. Entende? Então a gente teve que lidar com isso no berço. Se a gente brincava na rua e de vez em quando apanhava do colega, batia no colega, era natural brincar a garotada do quarteirão. Hoje as crianças ficam dentro de casa brincando na telinha, protegidas dentro de uma bolha. Como é que a gente coloca depois esse ser humano no mercado de trabalho se ele não aprendeu a lidar com a vida natural do jeito que ela é dentro de casa? É uma falsa proteção. É uma falsa proteção. Definitivamente. O curso de psicologia começa brincando com a garotada na rua. Agora eu não vou resistir. Vou contar a história. Conta a história do Conta a história daqui. Vou contar a história. Eu não sabia o que era um não, portanto eu não tinha medo de não. Eu era uma criança, estava cedo ainda, não tinha pressa de ir embora pro sítio, pra roça, né? Porque eu estava na cidade, imagina, tem a cidade inteira para poder explorar. A desculpa era o queijo, né? A venda era a desculpa. Não sabia que venda era a venda. A razão para ir embora era a desculpa para ficar. Exatamente. E aí, todo mundo tem algo para resgatar. Todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem alguma situação que passou. E, coincidentemente, eu já estudava no Salles Gomes e para ir embora passava a cidade inteira a pé. Porque naquela época ia embora a pé, né? Então dava em torno de 10, 12 quilômetros. E a gente passava no Bar do Walter. Vai ter muita gente que vai assistir o podcast aqui, mesmo mais novo, vai lembrar do Bar do Walter. E o meu primo era o filho do Walter, portanto, o Walter com a Lúcia, parentes do meu pai, né? Primos. E a gente sempre passava lá e tinha uma galera lá. E aí, quando a minha mãe soltou a gente lá na Rua 15 de Novembro, né? Estamos aqui pertinho da Rua 15 de Novembro, mas é lá na parte de cima do mercado. Eu falei pro meu irmão. O meu irmão foi mais vítima que eu. Eu tinha 10, mas meu irmão tinha 9, né? E aí, eu falei, bom, vamos no Bar do Walter. E a gente desceu lá, o que tem no bar de dia? É só gente, ou tá aposentado, e a gente não tinha essa malícia, lógico, mas hoje, ou o cara já é aposentado para estar lá, ou é vagabundo mesmo, foi lá tomar uma pinga só, ou é um empresário que tá fazendo uma troca, alguma coisa lá, ele tá trocando informação e tudo mais. Mas uma criança jamais ia pensar nisso. E as pessoas lembraram quem a gente era, porque daí eu cheguei no dono do bar, o Walter, ô tio,
Me ajuda aí, né? Eu não sei o que fazer. Não, espera aí um pouco. Oh, esse aqui é o filho do Zé Roberto e tal, né? Falando da minha mãe, eu ia ter falado do pai também. Esse aqui é o filho do Zé Roberto, não sei o que. Meu pai jogava bilhar, né? Então ia no bar também de vez em quando. Vamos comprar aí, galera. E vendeu o nozinho. E algumas vendas foram fáceis. Foi tirar pedido. Né? O que a gente chama hoje de tirar o pedido. Foram fáceis, porque eu tive um intermediário. O Walter, né? Tava aí na figura do corretor. Eu era o vendedor, mas ele tava na figura do corretor, do intermediador. Ajudou o vendedor. Ou indicador, né? Facilitador, tem tantos termos hoje. Só que não é todo mundo que comprou. E aí teve um cara... pode falar o nome aqui ou não? Pode. Formigão, da Casa São José. Foi o primeiro cara que me desafiou. Então eu recebi o primeiro não. E eu não tinha medo do não. Uma criança, né? Aliás, criança, o que mais recebe é não, né? Não põe dentro da tomada, não faça isso, né? Hoje em dia nem sei se é tanto assim, mas... Hoje em dia os nãos diminuíram muito, né? Então a criançada pode muita coisa. Mas naquela época o não era muito comum pra gente, então... E aí o cara falou, viu? Esse produto não é bom. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu com o filho? Pegou corda. Não o vendedor, o filho. Porque ele falando mal do meu produto, ele tava falando mal da minha mãe. Rapaz, com isso não se brinca, né? Pois é. O cara sanguíneo e colérico. Eu nem sabia que era, mas eu sanguíneo e colérico. Até uma criança, né? Reage. E eu falei pra ele, não, o senhor não precisa comprar. Todos eles compraram, vão ficar super satisfeitos. O senhor não precisa comprar. Porque o meu produto não é isso que o senhor está falando aí. O senhor não precisa comprar. Aliás, eu vou sair daqui e vou vender o restante. Fora daqui. E aí, quem vai perder é o senhor. Desafiador. Uma criança. Eu não era uma criança alta. Eu era uma criança pequena. Eu fui crescer depois dos 14 anos. Você já contornou a objeção com a canelada. Canelada. Imagina uma criança de 10 anos dando chute na canelada de um empresário da cidade. Você devolveu da mesma energia que veio, né? Talvez maior. O Formigão era um dos maiores empresários da cidade, dona Casa São José. E eu não sabia. Tava nem aí pra quem era. Né? Pouco importava. E ele achou muito bom. Por quê? Ele que tinha experiência sabia que um vendedor não pode ter medo, não. E aí que ele falou, então tá bom, eu quero, mas você vai ter que me fazer por tanto. Eu não vendo por esse valor, porque eu sei o produto que é. Eu sei o que é meu pai acordar de madrugada para tirar leite e a minha mãe fazer esse queijo aí, que não é qualquer queijo, é o nozinho, é um queijo especial. Mas você é duro, hein, moleque? Faz quanto tempo que você vende? Eu não sei o que vendeu. Hoje que a minha mãe trouxe a gente na cidade. E aí, e o meu irmão sempre me dando apoio, né? Era ali a dupla ali, né? Então tinha firmeza porque estava junto com o irmão e também porque estava guardado dentro do espaço do tio, né? Do Walter. E aí, eu não sei porquê, hoje eu entendo, mas na época uma criança não entenderia. O Walter piscou para mim. Mas eu não tinha malícia nenhuma, criança de 10 anos. Eu não entendi, fiquei meio vendido. Aí o Walter falou assim, viu, Rafael, não precisa vender para esse xarope aí, não. Pode me dar aqui tudo que eu compro. Aí o Formigão, que eu não sabia na época que ele era Formigão, até hoje eu não sei o nome dele, sei o apelido. Ele falou assim, não, agora você vai ter que vender para mim, que eu não vou ficar com vontade de comer esse negócio, eu quero comer. Né? E tirou R$50 do bolso. De novo, me testando porque ele achou que eu não sabia que era R$50. E para falar a verdade, eu não sabia qual era o valor de R$50. Eu sabia o que era R$50, mas eu sabia o valor que tinha uma nota de R$50. Dava para comprar tudo que tinha, lá que tinha restado de queijo. E assim, eu não ia ter troco para ele. Ele falou, e agora, como é que você vai fazer? Eu quero ver você me dar o troco. Eu falei, não, isso é fácil. O tio Walter vai me dar o troco e depois eu vou pagar ele em mercadoria, porque ele já é meu cliente do queijo. E é assim, aí os caras que estavam lá, os que estavam assistindo a disputa, né, entre um super vendedor e empresário e um menino, vibraram, começaram a falar, gritar, e eu continuei sem entender nada. Ainda. E acabou. A mercadoria acabou, a gente ficou super feliz. Foi o primeiro lugar que a gente parou. Então, assim, foi uma oportunidade que Deus armou para criar 2 vendedores, né? Tínhamos dom? Tínhamos. Hoje eu posso dizer que a gente tinha dom, sim, porque é uma situação assim de primeira, chegar e já fazer gol. A gente teve apoio, entendendo que a vida... A gente tem que ter apoio, tem que ter líderes, né? Mas eu não parei aí. Então, assim, eu podia ficar com essa história e contar essa história o resto da vida, né? Mas uma história bárbara, eu adoro essa história. Mas o que aconteceu? Eu entendia que podia melhorar. E é a história da banana e da Ferrari que o Marcos comentou. Puxa vida, se uma criança de 10 anos pode vender um nozinho, que é um queijo diferenciado, até hoje pode vender qualquer coisa. Desde que tenha informação, estude,
né? Corra atrás daquilo que é necessário para poder vender qualquer coisa que for. Né? Sim. Rafael, eu e a minha esposa trabalhamos com treinamentos e a gente tem diversos modelos, análise de personalidade, competência de vendas, oratória, desenvolvimento de equipes. A gente tem bastante coisa no portfólio. Mas tem uma das coisas que a gente faz mais em tom de palestra do que treinamento, que é a discussão dos 4 temperamentos. Ela tem estudado muito sobre isso, ela gosta demais do assunto. E eu vou junto, estudo com ela. E quando você falou temperamento sanguíneo, normalmente o sanguíneo já é mais comunicativo. Ele tem uma facilidade para se comunicar, ele é desenrolado. E eu costumo dizer o seguinte, se você é vendedor, tem talento, é desenrolado, você tem que entender o seguinte, você não tem nada. Diga para você mesmo, você ganhar bastante humildade cognitiva, esvaziar o teu copo. Né? Porque se eu pego um copo vazio, cabe um monte de coisa aqui dentro. Se eu pego um copo cheio, não cabe nada. Então entenda, você não tem nada, foi Deus que te deu. Você não tem nada, isso é da graça de Deus para você, é um presente, você ganhou. E aí eu vou pegar a segunda fala do Rafael aqui depois da história. O que você tem que fazer é continuar estudando e se desenvolver, porque aí você vai subir no ombro do gigante. Quer ser grande? Para de querer fazer sozinho, sobe no ombro do gigante, você fica mais alto. Aproveita os ombros de Deus, o talento que Ele já te deu pela graça, porque ser sanguíneo, saber se relacionar, se comunicar bem, isso nasceu. Você nasceu assim. Agora, tudo que você estudou depois, o quanto você treinou, com 30 anos de venda, você não precisava estar na minha sala. E aí, vou pegar sua carona agora, como você fez. Falando do gigante. Eu não posso deixar de falar da Elenco aqui, lógico, no podcast da Elenco. Mas assim, o que eu vi, eu entrei na Elenco com 18 anos e o que eu vi sempre na Elenco, não só na figura dos donos da Elenco, né? Do Mário, do Paulo, do Juvenal e toda a galera, mas o que eu sempre vi na Elenco para todo mundo. A Elenco sempre foi uma empresa que valorizou o capital humano. Ou seja, ela sempre deu a oportunidade de a gente ser treinado. Ela sempre deu a oportunidade de a gente fazer cursos, da gente evoluir, da gente fazer mais. Então, o pessoal fala, Elenco teve sorte, os donos, os caras trabalharam muito, mas eles sempre incentivaram muito as pessoas. Apesar da Elenco, principalmente a Elenco Construções, ser muito conhecido por ter muita máquina, mas o que sempre foi valorizado foram as pessoas. Então, a Elenco, para mim, sempre foi uma máquina de vendas. Então, o menino que tinha 10 anos foi lá vender queijo, com 18 anos entrou na Elenco, o estagiário, e depois ele foi indo de setor para setor, não por mérito próprio, mas porque ele subiu no gigante. Para mim, a Elenco foi esse gigante, né? Sempre deu oportunidade. Eu vejo hoje, não só em Tatuí, mas em todas as cidades que a gente passou, inclusive muitas delas eu junto com o Dair, junto com o Marcelo, que vocês não estão vendo aqui também, desenvolvendo áreas, fazendo loteamentos abertos e fechados, e a Elenco emprestando esse ombro do gigante para um monte de gente. Né? Mas como assim? Dando oportunidade. Né? Porque ganha todo mundo. Você sabe, é curioso, Rafa, tá fazendo assim uma reflexão puxa, eu tô há 15 anos na Elenco, né? E você também passou pelo menos por 20 anos aí de jornada. E olhando, eu vejo assim, puxa, lá no começo, diversos exemplos de corretores que eu vi começando do nada, zero, e hoje são grandes. Grandes vendedores com boa vida bem sucedida e continuando crescendo. E eu vejo isso com admiração, sabe? De olhar assim e vejo, puxa, lá atrás, Araçariguama, né? Lá atrás, e outros exemplos também, Itatinga também, diversos corretores que começaram pequeno, começaram vendendo ali no tete a tete e hoje são grandes em rede, grandes em negócio, estão bem estruturados, bem sucedidos. E é tão satisfatório de ver, né, que como às vezes a gente de alguma forma participou dessa oportunidade de mudança da vida de algumas pessoas, né? E um outro ponto, né? Agora um ponto aqui que a gente observa também e que
a gente sempre cobra nos meetings, dos primeiros encontros dos corretores, comparando muito a jornada de um corretor de imóvel com um corretor, por exemplo, de concessionária de automóvel, né? Isso é uma fala do Michel e a gente sempre ouviu ele falar e isso continua sendo verdadeiro até os dias de hoje, né? Que um corretor de imóvel nosso que está vendendo um lote com um ticket aí de 100, 120 mil, 150 mil, é um ticket considerável, tem que, né, se dispor numa venda racional, tem que, às vezes, tem dificuldade de poder ter todos os atributos e conhecimentos, de defender o produto, de tirar uma dúvida, não sabe qual que é o recuo do lote que o cliente pode construir, não sabe se tem pista de caminhada na área de lazer, não sabe se a pista é iluminada ou não é iluminada. Ou seja, e por outro lado, um vendedor de um carro, de um Corolla, por exemplo, que está nessa mesma faixa de 100, 120 mil, o cara conhece tudo do carro, conhece da geração anterior, da próxima geração que vai vir, dos concorrentes, os atributos positivos, os atributos negativos, mas ele tem contraponto para poder defender, para trazer aquilo como uma venda racional. E às vezes a gente sente falta disso no nosso corretor e aquela iniciativa de dar informação, né, que é o ponto que você trouxe, puxa, temos que munir de informação. Então, despejamos informação no Meet, colocamos cartilha, videoaula, tentamos fazer da nossa parte a melhor possível, mas mesmo assim, eu acho que aquilo que você falou vai depender da pessoa, do interesse dela, do engajamento dela, ela ser um especialista no produto, né? Faz sentido isso? O que vocês têm para complementar aí, viu? Quer que eu fale? Eu ia falar, você quer falar? Hoje eu estava conversando com um corretor que está no mercado, não um jovenzinho, um corretor que já tem meia idade, mas está iniciando no mercado imobiliário. Pouco mais de um mês e tal, de cresce. E eu falava disso. Quando a gente fazia os meetings, os treinamentos lá atrás, quando eu ainda era o gerente comercial na Elenco, tinha lá 150 corretores. E aí, quando a gente ia para os relatórios, depois que passava todos o lançamento, passava, como você falou, o RIPE, né, do empreendimento, a gente percebia que daqueles 150 que tinham sido treinados, 30, a venda estava concentrada na mão de 30. E aí, isso lá em 1900 bolinha, né, Alder? E aí hoje, trazendo para os empreendimentos recentes, é mais ou menos a mesma coisa. Puxa, por quê? Porque além de alguém dar toda a informação, o corretor tem que ser proativo ou tem que querer, né, saber tudo. Ele tem que ir atrás da informação. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser comunicativo. Então, ele precisa buscar isso tudo. Outro dia, eu conversava com um vendedor de uma concessionária. Eu fui ver um carro em Itapetininga, fui fazer o test drive e tal. E aí, conversando com o vendedor lá. O cara deu um banho. Nossa, o cara fez o carro ficar melhor do que era, né? E aí, depois eu conto para vocês se eu comprei o carro ou não, tá? Deixar a turma aí curioso. E aí o cara falou de tanto detalhe, e muita coisa eu já sabia, porque todo vendedor é metido a saber das coisas dos outros também, né? O corretor, ele acha que sabe vender tudo de tudo. Mas o que eu percebo que faz muita diferença? O foco. Por que o cara da concessionária sabe tanto daquilo? Porque ele foca, ele se especializa, né? E aí, para esse corretor que eu estava conversando hoje lá na Consil, estava falando disso para ele. Eu falei, olha, escolha um foco. Pode ser que no primeiro momento você não se identifique e tudo mais, mas isso vai decorrer de quanta energia você vai colocar, de quão forte é o foco que você vai dar e quanto você estuda. E aí, lembrando do cara da concessionária de Itapetininga, o cara falou que eles são obrigados a fazer treinamento toda semana, eles são obrigados a fazer laboratório toda semana. O volume de comissão deles depende também de quanto treinamento eles fazem. Então, assim, tem N variáveis que a gente, cliente, não fica sabendo, que eles são submetidos e por isso que os caras são experts. Mas tudo dá para resumir numa única palavra: foco. E aí, Elder, você me fez lembrar de vários corretores durante todo esse tempo que a gente tem aí de mercado, né? Os corretores, esses caras aí que você falou, todos eles tiveram foco, né? É incrível. Eu lembro lembro de uma corretora que trabalhou com a gente muito tempo, com a gente junto na Elenco. Depois ela veio trabalhar comigo na Consil, agora ela voltou para trabalhar na Elenco. Ela sempre teve foco. Não importava se o produto era aberto, se era fechado, mas o diferencial dela foi foco, né?
E aí dá para comparar os dois mundos, porque na concessionária o cara chega cedo para vender aquela marca, aqueles carros lá, certo? Estamos falando de concessionária de uma marca, né? Nessa concessionária que eu fui em Itapetininga, tem 3 marcas juntas. Ou seja, é muito mais produto para o cara estudar. E o cara tem que saber de todos os produtos. Mas o foco dele é carro, né? No caso dessa nossa corretora, e há mais de 20 anos atrás, ela foi colocada num produto, o foco nela estava inteiro naquele produto. E ela entendeu que quanto mais ela soubesse daquele produto, mais ela ia vender o produto. O que ela fez? Ela não ficou escutando historinha de todo mundo. Ela identificou quais eram os melhores vendedores e foi conversar com esses caras. Ou seja, foi aprender, foi em busca da informação. Ela foi estudar o produto. Ao final daquele ano, ela ganhou 3 motos, né? Naquele produto. Foco, se especializou. 3 motos de prêmio fora a comissão. Exatamente. E muita gente que vai assistir, que está assistindo no podcast, sabe quem é essa corretora, e eu sempre tirei meu chapéu para ela, sou o puxa-saco dela, mas assim, porque reflete muito do que aquele menino que saiu lá para vender queijo. Não tinha informação. Que informação que tinha? Sabia qual era o preço, e o restante, o que eu fiz? Eu tive que buscar tudo, né? Não tinha o curso para fazer na época. Né? Tinha um monte de dor junta, mas aí eu fiquei com a dor? Não, eu fui atrás do que podia fazer para vender. E aí eu vejo que falta muito essa pegada hoje. E não é culpa da geração nova, não é culpa das coisas que estão acontecendo hoje. Tem muito a ver com o que o cara quer fazer, ou a menina quer fazer, ou a mulher quer fazer. A busca. Para onde, como o Marcos começou, para onde o cara quer ir? Aonde quer chegar? Eu falo uma coisa... Vou pegar a fala do Rafael. O que dá para fazer Isso aqui é uma caixa de anzóis. Dá para fazer uma pescaria com as tuas falas, Rafael. Vou pegar... A primeira coisa é o menino lá, vendedor de queijo. 10 anos de idade. Que tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Energia do entusiasmo e autoconfiança. Você gostava tanto do queijo, defendia tanto a sua mãe, meu amigo, que a energia brotou. Sim. Entendeu? Então, energia e entusiasmo... a autoconfiança para começar, Alder. Para começar. Mas o que vai manter isso está no foco. E aí é o foco que vai fazer essa pessoa se disciplinar para estudar. Sim. Porque tem que estudar produto. Não tem jeito de você ser bom em vender algo que você não estuda. Não tem como. O cliente... A gente falava aqui antes, né? O cliente chega no stand de lançamento. Stand de vendas de lançamento. O que ele quer saber? O que eu estou comprando? Estou comprando um terreno num condomínio. Estou comprando um apartamento na planta. Tá, ótimo, parabéns. O produto está ali. Ele vai perguntar, tem outros produtos iguais a esse na cidade? Tem outros iguais na região? O teu custo por metro quadrado está maior ou menor? Que vantagem ou que benefício você me oferece por esse custo de metro quadrado? Se você está conversando com um pai de família que quer comprar o terreno para fazer a casa dos sonhos, é um cliente. Uma abordagem. E você vai vender o mesmo terreno para um outro cliente que pode ser um investidor que está comprando para fazer uma casa para alugar. Mas tem também um investidor que está comprando terreno para fazer uma casa para vender. Cada um deles quer um nível de valorização diferente do empreendimento. E tem aquele que está pondo dinheiro ali para quando começar a construir ou quando o empreendimento estiver maduro, 5, 10 anos de empreendimento já com muitas obras, muita casa feita e tal, ele quer vender valorizado. Cada um deles... vai colocar o dinheiro ali por razões absolutamente diferentes, mais emocionais ou mais racionais. E eles vão fazer perguntas e vão ter dúvidas completamente diferentes. Se o vendedor, se o corretor não estuda, como é que ele vai poder sanar essas inseguranças, essas dúvidas do cliente? Esse é um bom exemplo, porque dentro do projeto de venda nós temos diversas tabelas. Mas algumas tabelas de vendas não são para determinados clientes. Se você abrir aquela tabela, você vai queimar a sua venda, né? Eu vou vender uma venda a prazo para quem tem, de repente, não quer pagar juros, não quer pagar financiamento a longo prazo, né? Então, você tem que saber fazer essa leitura antes de começar oferecendo a forma de apresentar o produto, né? Boa. Eu acho que é um exemplo. E eu acho perfeito essas colocações, e como você disse, o Rafael trouxe vários pontos que dá pra gente ir uma caixa de pescaria. Uma caixa de pescaria, exatamente. E eu tenho também um outro ponto para colocar, não sei se é um mito,
não sei se também é uma constatação empírica da minha parte, mas depois de todo o lançamento, o corretor tira carro zero. E depois do lançamento ele está vendendo aquele carro porque está faltando dinheiro para pagar as parcelas. Acontece muito isso ou não? A disciplina que ele não tem para estudar, ele também não tem para tomar conta do dinheiro. Exatamente. Odair, foi muito engraçado porque a Elenco instigou, né, a gente para fazer venda. E aí colocaram lá... Eu lembro que colocaram uma figura para mim, para a Silmara, de um carro zero. E eu vou dizer para você, com certeza dava para ter comprado um carro zero. Com certeza. Mas tem muito a ver com o que o Marcos falou. É mito ou é verdade? É verdade. Tem muito corretor que realmente compra o carro zero, porque o cara... o objetivo dele, o pensamento dele, era poder ter o carro zero. Não importa se depois ele vai poder vender, ele vai ter que vender para pagar aquela situação, a falta de decorrência dele. Tudo bem, porque o objetivo dele era esse, né? Às vezes porque o cara não tem filho, às vezes porque era o sonho dele e assim por diante. No caso da gente foi muito engraçado porque colocaram um carrão lá na foto, né? Atrás de mim da Silmara. Dava para ter comprado e a gente não comprou porque nós somos pais de família, né? Então, parte vai para os filhos, parte vai para os sonhos e tudo mais, mas principalmente porque depois de 30 anos no mercado, a gente entende que tem que ter disciplina, né? O corretor é autônomo, ganha comissão, tem que ter reserva. E aí, estudando um pouco mais, né? Porque a gente estudou bastante também. O corretor só que precisa ter reserva. Todo mundo tem que ter reserva. Tá cheio de podcast por aí, né? E tá cheio de conteúdo digital que fala, né? Que qualquer profissão você tem que guardar, você tem que ter 6 vezes o seu salário. Alguns falam até de 12 vezes o que você tem e tudo mais. Então, isso tudo também é conhecimento. De novo, se o cara não estuda, se o cara não se dedica, se ele não compra conhecimento, porque tem muita gente que fala assim, é investimento. É investimento, mas o cara está comprando. Alguém está vendendo, alguém está comprando. Mas se o cara não se investe, até essa informação ele não vai ter. Então teve, né? Com certeza, nesse lançamento agora recente, teve gente que tirou carro zero, como sempre teve, gente. E tudo que é lançamento. Olha, eu andei muito por aí. Fui em lançamento da Alphaville, fui em lançamento de outras empresas aí do mercado imobiliário. Sempre tem. Né? Os corretores que vendem muito, os corretores que compram os carros zeros, e sempre tem esses caras que também tem que vender o carro depois. Não, porque, na verdade, talvez uma outra dor do corretor, que é lidar com variável. Sim. Porque a venda dele é 100% variável. Sim. É a inconstância, né, do processo de vendas. E ele tem que lidar com essa dificuldade também. Né? E você falou... algo aqui assim, por que ele compra o carro zero? Por que faz poupança, por que não faz poupança? Por que eu administro ou não administro? Eu sempre digo assim, olha, você imagine um dono de churrascaria tentando vender rodízio para um vegano. A pessoa não vai entrar para comer, vai? Não. Mesmo que a salada seja maravilhosa, ele vai se incomodar pelo fato de estar servindo carne de... animal ali. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o que move a vida da gente é a fome. A gente se move pela nossa fome. Eu digo que vendedor que não tem ambição, vendedor que não tem fome, não vende. Então, se você não tem ambição, você não vai fazer o TBC. Sabe o que é TBC, Oder? Não. Tira a bunda da cadeira. Boa. Entendeu? O cara não vai fazer o arroz com feijão, não vai tirar o traseiro da cadeira dele, vai se tornar um acomodado. E por quê? Porque ele não tem fome. Então, o que muda a vida da gente é a fome. É o teu desejo, a tua ambição, onde você quer chegar. Volto naquela fala do objetivo bem definido. Eu tenho por que lutar? Eu tenho por que sair da minha casa? Qual que é a importância daquilo que eu ponho dentro de casa para os meus filhos? Isso muda o jogo. Então, muda o nível de disciplina que ele vai ter, muda o nível de foco que ele vai ter. Nós temos um casal de amigos. O marido é industrial e a esposa é vendedora. E ela é uma máquina de vendas, essa moça. É uma máquina de vendas que não é tão moça assim, né? Mas tem uma idade mais próxima da minha aí, 40 e alguma coisa. E aí ela fala o seguinte, ela fala, eu passei fome na juventude. E eu tomei a decisão, eu nunca mais ia passar aquilo na minha vida. E nunca mais passei.
E eu disse para mim, o que eu tenho que fazer para ser milionária? Foi vendedora de concessionária de automóvel, chegou a vender 45 carros num mês. A média de um vendedor é 15 a 20 carros, vendedor de carro. Então, vender 45 carros no mês é uma explosão. Mas ela, por que ela fazia aquilo? Ela falou, eu era a única da minha equipe. Eu já me sentia diferente dos homens da equipe. Então, eu já tinha que ter uma performance diferenciada para poder me bancar como mulher no meio de um monte de homens. Não tem ninguém me tratar com diferença porque é café com leite. Não, eu não sou café com leite. Eu sou bom no que eu faço e acabou. E estou acima da condição. Qualquer condição da minha vida. E aí ela falou, eu estudei, acordava mais cedo, dormia mais tarde, ficava até mais tarde fazendo contato com o cliente pelo telefone. Todo mundo parava para almoçar 1 hora, eu parava meia. E acabou, e não tinha conversa. Enquanto as pessoas estavam distraídas, eu estava focada. E aí, isso... Eu vou falar desse livro aqui porque é uma obra extraordinária de Napoleão Hill, é uma releitura de Napoleão Hill, feita pela Mastermind Brasil, mas está focada no trabalho de Napoleão Hill. Napoleão Hill é um autor que lá em 1908 começou uma pesquisa que durou 20 anos e acompanhou os 500 maiores milionários da época para entender o que essas pessoas faziam para ser diferentes. E a estrutura daquilo que ele desenvolveu dá base para todos os treinamentos da Mastermind. A 9ª lei, que ele define nesse livro como lei do êxito, ela fala sobre fazer mais que o combinado. E aí nós temos aqui o Jack Welch, autor contemporâneo, empresário, líder empresarial, foi presidente da GE há muito tempo, e ele elevou o faturamento da General Electric de 13 bi para 400 bi. Como é que alguém aumenta o faturamento de uma empresa desse jeito? 30 vezes. E ele dizia o seguinte, olha, a gente separa o mundo mais ou menos assim, os números não são esses, mas são aproximadamente esses. É a regra da lei de Pareto, 20, 60, 20. 20% das pessoas no mundo não vão fazer nem o que elas te prometem. Fato. A performance dele vai ser aquém do esperado, aquém do combinado. 60% das pessoas vão fazer exatamente o combinado. A meta nesse empreendimento é eu vender 10 lotes. Rafael, eu vou te entregar 10 lotes. Odair, a Elenco pode contar que eu vou vender 10 lotes. Ele vai vender 10 lotes. O outro vai prometer 10 lotes, nem os 10 ele vai vender. E essa pessoa que tem fome, que já passou dificuldade, que tem um objetivo, que tem uma família atrás, que quer ser grande, que quer dar o passo a mais, essa vai entregar muito mais do que os 10. São os 20% da outra ponta da curva de Gauss. Isso dá uma gaussiana, né? Sim. Uma curva de Pascal. Ela tem 20%, tem 20% das pessoas nessa ponta. E esses 20% vão entregar mais que o combinado, vão chegar mais cedo, vão embora mais tarde, em vez de ligar para 10, vão ligar para 20. Por quê? Porque por trás ele tem por que lutar. Então, a força de tudo isso que a gente ergue está lá no objetivo bem definido. Eu não posso chegar na minha casa sem vender os queijos. Acabou, eu tenho que vender os queijos. Qual que é o meu objetivo? É vender o queijo. Então, não importa quem eu vou ter que enfrentar, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que vender o queijo. E é isso. E a pergunta é qual queijo que você está vendendo. Porque se você não sabe o que você quer da vida, né, você vai andar tão devagar que o fracasso alcança. Eu digo que a preguiça anda tão devagar que o fracasso alcança. Ô Marcos, deixa eu pegar agora seu gancho aí para falar de uma situação que aconteceu essa semana passada. E eu até dividi com ela com você hoje mais cedo, mas acho que vale falar. Aonde o conhecimento daí entra a diferença? Né? Aonde o conhecimento entra a diferença? Faz diferença, né? Você investir em conhecimento. Quando eu comecei na Elenco, lá quando eu tinha 18 anos, eu era um menino que tinha saído da roça, vendia queijo, leite, ovos e tudo mais, andava a cavalo e tudo, uma vida maravilhosa. E me formei eletrotécnico. Para começo de conversa, a ideia não era ser eletrotécnico, né? Era ser veterinário, porque o cara da roça queria ser veterinário. Vamos ser eletrotécnico, beleza. Adorava dar choque nos outros e tudo mais. E foi o meu caminho, foi a minha carta para poder entrar na Elenco, né? Estagiário. E aí, depois de lá, só fui estudando, porque eu queria ser mais, né? Queria crescer, né? O sonho era sair da Elenco diretor. Hoje eu sou diretor da Consil.
Mas eu vou contar o que isso rendeu para mim. Então, eu entrei no elenco com 18 anos. O ano passado faria 30 anos de empresa. Fiz 48 em outubro. E em novembro seria 30 anos de elenco. E aí teve toda essa questão de incentivo da elenco, dos treinamentos e tudo mais que a elenco mandou eu fazer. E também teve a minha parte. O ano passado, quando eu fui fazer o curso da Fundação Napoleão Hill, o curso de Lince, né, o curso de liderança, eu já tinha 30 anos de mercado. Podia pensar, puxa, já não tem mais o que aprender, né? Já estou realizado. Puxa, trabalhei 27 anos numa empresa, tive sucesso, tive empreendimento vendido no dia, consegui fazer muita gente ganhar dinheiro, não só eu, né? Promover equipe e tudo mais, podia estar já tranquilo. Mas, como eu tinha dito antes, a gente é uma metamorfose ambulante, né? Deus fez a gente para vencer, porque nós somos filhos do Criador, então nós somos criativos, Deus fez a gente para fazer mais. Vou estudar mais. Bom, mas... Ele te fez uma pedra preciosa. Exatamente. Mas você tem que se lapidar. Isso. E aí, assim, puxa, teve a colega de trabalho. Pô, mas você já fez FGV, você já venceu, você já tem a sua empresa. Não, vamos estudar mais. É porque eu gosto de estudar? Pô, 48 anos, colocar o cara na sala de aula não é fácil. Você que também é professor, né, Aldair? Não é fácil. Eu lembro quando eu fui professor a primeira vez, que eu tinha 21 anos no Salles Gomes, a minha maior dificuldade era fazer os caras mais velhos quererem aprender. Porque, puxa, o cara tá cansado, trabalhou e tudo mais. Então, até a minha maior admiradora, a minha esposa, falou assim, puxa, mas você vai voltar para a sala de aula e vai aprender de novo? Eu falei, vou. 10 segunda-feiras, vou. E foi muito bom, né? O faturamento da Concil era... não vou dizer o número aqui, mas era X em 2023, virou 2X em 2024, e em 2025 vai ser 5X. Fez muita diferença. No meio do curso Lince, do Mastermind, veio o curso de vendas. Rafael, você quer fazer o curso de vendas? Pô, curso de vendas, vendedor, pô, o cara com 10 anos vendia queijo, ovos, leite. Depois disso eu fui vender vaca, fui vender tudo que você imaginava no sítio. Eu vim para a empresa, vim para elenco, me vendi, né? Saí da telefonia, fui para a área de loteamentos, né? Vendemos muita coisa, né, Aldair? No Brasil inteiro, vou fazer curso de vendas, né? Com 48 anos, fui fazer o curso de vendas. E foi muito bom. Foi muito bom. Por quê? Nós não temos limite. O cérebro humano é uma caixa de Pandora. Não tem limite. É algo fabuloso. E eu não digo isso por mim, porque eu sou convencido. Eu sou convencido mesmo. Eu digo isso por todo mundo, por todas as pessoas. É incrível, né, o que o ser humano pode fazer. É só parar para assistir um dia de Olimpíada. Gente, a minha filha bailarina, eu vejo a minha filha dançando, é cada coisa que ela consegue fazer que, puxa, jamais eu faria. Mas é o ser humano se moldando, estudando, se aplicando. E aí, quando eu fui fazer o curso de vendas, né, da Mastermind, da Fundação Napoleão Hill, eu encontrei lá outros profissionais, né? E aí, quando eu olhava para os outros profissionais, teve para alguns que eu olhei assim, puxa, esse cara sabe de nada, inocente, sabe? E tinha outros que falaram, nossa, esse menino aí não vai se desenvolver nenhum, né? Não vai se desenvolver nada. Em 2 dias, os caras se transformaram. E aí, a gente tem por network se encontrar, né? Então, os caras viram amigo. E aí, o que eu percebi? Não foi só comigo que teve essa situação. X em 2023, 2X em 2024, 5X em 2025 de faturamento. Eu percebi que faz conhecimento. E aí, a minha pergunta é, se para um cara que trabalhou 30 anos, 27 anos numa empresa só, um cara que tem uma embróglio, que saiu da roça, o cara que vendia leite, queijo, ovos, um curso de vendas aos 48 anos de idade faz diferença, não só para ele, mas para toda a equipe. E aí muita gente que vai assistir a gente que sabe, né, que a Concil ficou em primeiro lugar de vendas no Reserva dos IPs 4, e a maior parte das vendas não foram minhas. Não foram minhas, né? O mérito é da equipe, é dos corretores. Mas está todo mundo o tempo inteiro se desenvolvendo. Tanto que semana que vem a tropa toda vai estar na sala de aula. Eu acho que é um gancho perfeito aqui para a gente falar agora do curso, né? A gente falou muito de informação aqui, né? Praticamente todo o podcast, seja na questão do autoconhecimento, da busca da informação, no foco e na persistência, né? Da determinação. Mas um passo importante é a gente
aprender e entender e colocar aonde eu começo, como eu faço, né? Colocar isso em prática, né? O tirar a bunda da cadeira, né? Como o Marcos trouxe. E a gente tem essa oportunidade agora, né, Marcos? Estamos aí com o curso, né? Para início, finalzinho das inscrições, né? Então, oportunidade para quem está nos ouvindo e quiser entrar no mercado de venda, seja para o corretor de imóveis, seja para o seu negócio, né? Mas especificamente esse curso para corretor de imóvel, né, Marcos? É a oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais e se aprofundar, né? Boa, obrigado, Dair. Nós vamos fazer um Masterclass próximo final de semana. Então, nós estaremos juntos e é um Masterclass que se chama Corretor que Vende Enriquece. E a finalidade é falar de técnica de vendas e passar um tempo discutindo do ponto de vista prático. E é prático mesmo. A gente vai dar dicas de teoria, mas uma teoria que o corretor muitas vezes conhece, mas estruturado da maneira certa, organizado e treinar aquilo de maneira prática, de modo que ele possa receber feedback daquilo que ele fez. Então, nós vamos entregar um conjunto de técnicas para o corretor poder construir um processo de atendimento e vendas de maneira eficaz, entendendo como o cliente pensa e o que dizer em cada momento. Porque falar, até papagaio fala. Agora, saber ouvir aquilo que o cliente traz e poder transformar aquilo numa frase, num posicionamento que muda o resultado, aí é técnica, é treino. É treino. Eu tenho pesquisado muito sobre esse mercado e eu gosto muito. O Rafael e eu já falamos sobre isso muitas vezes, né? Até porque investimento na área imobiliária é uma coisa que me interessa muito. 68% das pessoas que compram imóveis não compram do primeiro corretor. Ele conhece um corretor, compra de outro. Por que isso acontece? Porque o primeiro não soube ouvir, não soube apresentar. Foi um baita de um chato, falou mais do que ouviu. Né? Ficou tentando empurrar. Eu e minha esposa passamos por uma situação um ano retrasado, 2023. A gente estava procurando uma casa, clicou lá num site desses que... De busca, de imóveis. Obrigado, Rafael. E... gostamos de uma casa, entramos em contato, pedimos manifestamos interesse. Aí um corretor retornou para a gente. Quando o corretor retornou, ele mandou a seguinte mensagem: bom dia, eu vi que você tem interesse no imóvel tal, aqui da imobiliária é assim, 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 meu nome é fulano. Bom dia, fulano, obrigado pelo teu retorno. Esse imóvel está disponível? Eu vou verificar. Joia. Ele já tinha que ter entrado em contato comigo dizendo: olha, eu vi que você manifestou interesse, esse imóvel está disponível, eu gostaria de te apresentar. Você tem interesse em conhecer? Ou ele poderia ter até uma outra abordagem. Mas independentemente desta abordagem, ele já tinha que ter vindo com a ideia de que o imóvel estava ou não disponível. Tem que checar antes de falar comigo. Aí ele foi checar, demorou 2 dias para me retornar. E quando ele retornou, ele falou: esse imóvel, Marcos, não está mais disponível, mas eu tenho esses. E me mandou uns outros, uma meia dúzia pelo menos, outros 8 ou 10 imóveis ali. Ora, desculpa, eu não estou sentado diante de um cardápio. Se eu tivesse que ficar escolhendo, eu já teria escolhido na página de busca. Por que ele me mandou aquelas opções no WhatsApp? Ele não me perguntou quantos filhos eu tenho, se eu sou casado, se eu tenho cachorro, se eu não tenho, se o condomínio que eu estava procurando precisava ter área de lazer, piscina, etc e tal, quadra, sauna, não sei o que mais, ou não, em que região da cidade eu queria, por que eu queria aquilo nesta região da cidade, onde meus filhos estudavam. E tinha tanta pergunta para me fazer, Odair, antes de me apresentar uma solução, porque ele precisava me entender. Então ele não me entendeu. Agora, se ele não entendeu, por que ele quer vender alguma coisa para mim? Então, fechei negócio com aquele corretor? Não. Procurei outra imobiliária. E já está dando pílula de técnica de venda aí. Sim, né? já estou dando. 68% das vendas acontecem com o segundo corretor em diante. Tem mais números? Quer mais número?
Vou te dar mais um, você que está nos acompanhando. Mais de 90% dos corretores trabalham em imobiliárias que não lhes dão treinamento. Eles não têm treinamento. Então, ele, por si só, não procura, porque ele acha que não precisa. Ele não tem noção do que muda depois que ele está numa sala de treinamento. Então, ele não busca. A imobiliária onde ele trabalha também não dá. Então, ele fica perdido. E aí, essa semana entrou em contato comigo uma corretora que falou assim, eu fiz alguns cursinhos pela internet e tal. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi, e quem estava te olhando para dizer, você está acertando aqui, errando ali, na hora que você aplicou a técnica? Não tem, né? E sabe por que não tem? Porque o curso de internet não responde por isso. Então, a diferença entre um curso de internet e um treinamento presencial é essa. Então, nessa Masterclass, nós vamos olhar para as pessoas. Nós vamos poder perceber o que as pessoas fazem e dizer, fulano, troca essa palavrinha, observa isso, olha a tua postura, se coloca de outra maneira. Então, é um período em que nós vamos falar de inteligência emocional e técnica de vendas para quem quer converter resultado. Nós estamos falando de resultado. Não é o treinador da internet que não está olhando no teu olho, ele não tem compromisso com o teu resultado. Eu tenho. E se sabe que, Marcos, muitas pessoas acabam perguntando, né? É até importante que se diga que hoje a Elenco apoia essa iniciativa e como patrocinadora, né, do curso Masterclass, e perguntando por que nós estamos patrocinando e por trás, né? Qual que, né, o objetivo? Bom, acho que é um pouco óbvio, né? A Elenco, ela está em Tatuí, tem produtos em Tatuí, tem outros produtos para sair em Tatuí, e é importante para nós, né, aquela filosofia dos donos, dos sócios, né? Temos que qualificar as pessoas, Rafa. Então, qualificar não é só os colaboradores, mas também os profissionais liberais, os corretores que estão com a gente nesse processo, né? Então, eu acho que é algo que a gente acredita nisso, aposta nisso e espera que haja o maior número possível de quórum de pessoas na nossa região participando, treinando, se capacitando, se preparando, porque eu não quero de novo ter que ouvir o Michel dizendo no próximo meet, comparando o corretor de imóveis com o vendedor lá da concessionária, né? Boa. Então, acho que é um sinal, eu acho que é uma iniciativa e a gente espera assim, contar com os corretores da cidade para poder se qualificar, porque vem coisa boa da Elenco ainda. Em breve eu espero poder anunciar e a gente dividir com o nosso time de corretores e imobiliárias aqui da cidade. Odair, eu tenho uma dívida de gratidão, primeiro pelo Rafael, que abraçou a ideia, Marcos, vamos fazer um Masterclass em Tatuí, levar esse conceito de vendas e treinar os corretores, porque dá para aplicar muita coisa. E nos trazer aqui na Elenco, apresentar o projeto para a Elenco abraçar. Então, ter vocês como patrocinadores e especificamente você que abraçou a ideia junto. Então, eu tenho essa gratidão pela Elenco, por você, pelo Rafael. E eu sempre gostei muito de Tatuí, eu digo que Tatuí é literalmente cidade de ternura, porque eu trabalho aqui em Tatuí desde 2019 e fiz amigos na cidade, fui abraçado pela cidade, então eu gosto muito daqui. Agora, nós estamos falando de uma região que está no foco do desenvolvimento. Se a gente olhar para o que vai acontecer na região metropolitana de Sorocaba para o interior, com base no eixo da Raposo e da Castelo, esse eixo, a gente vai entender que olha para o que está acontecendo agora, olha para o que já aconteceu no eixo Anhanguera Bandeirantes. É o futuro. Então, o desenvolvimento que houve naquela região é o que vai ter aqui. As pessoas estão fugindo da capital. E por quê? Não tem mais jeito de colocar a gente na capital. Elas estão indo para o interior. As empresas estão indo para o interior. Essa semana eu conversei com um corretor amigo de Itapetininga. Falou, Marcos, eu aluguei, assim, eu não trabalhava com locação. Aí caiu no meu colo aqui, uma locação. Uma empresa que pagava mais de 100 mil reais de um imóvel em São Paulo, que alugou por 40% do preço.
60% mais baixo em Itapetininga. Está trazendo toda a área de logística para a cidade. Olha que legal isto. Que interessante a gente observar o que está acontecendo. Qual é o movimento? Ora, para essa empresa, ela tem acesso à rodovia, Raposo e Castelo fácil. Então, ela tem malha rodoviária. Ela tem preço acessível. E ela vai ter um trânsito muito mais fácil. Porque se o produto que ela tem, ela coloca no interior do estado, é muito mais fácil sair de Itapetininga do que sair de São Paulo. O tempo que ela levava do barracão, do depósito até o eixo Anhanguera-Bandeirantes. É o tempo que ela leva, às vezes, para ir de uma cidade na outra aqui. Então, facilita tudo. Você tem um trânsito melhor, você tem menos risco de assalto, você tem preços mais acessíveis, uma qualidade de vida superior. Então, a nossa região vai se desenvolver muito ainda. Itatuí, que está bem... assim, nós estamos na Castelo, a poucos quilômetros da Raposo. Então, tem tudo para se desenvolver. Tem área passível de receber construção. E eu sei, assim, por fonte segura... Uma coisa que eu não vou contar aqui, mas se você quiser saber, você que está nos acompanhando, você tem que estar com a gente no Masterclass, que tem coisa vindo, mas muito boa vindo por aí. Então, assim, a cidade vai crescer. Uhum. Quem tiver o olhar para isso, eu digo quem chega antes bebe água limpa, não é assim? Sim. E depois que o cavalo pisar na nascente, aí contamina a água. Mas antes, meu amigo, a água está limpa, tem que beber. É isso aí. E como que faz para poder conhecer o Masterclass, acessar? Qual que é o canal? O canal pode ser o Rafa. Estamos aí, à sua disposição. Lá na Concil, você fala com a Sil. Sim. Mas no Masterclass, você fala com o Rafa. Isso aí. Fala teu celular então, Rafael. Você pode pedir para a gente agendar uma conversa, você simplesmente pode ligar para mim diretamente no 15 99620 0652. 15 99620 0652. Posso dar uma provocada aqui no público? Fique à vontade. Posso, Odair? Claro, vai lá. Gente, você quer saber mais? O Odair falou que é óbvio, né? Porque a Elenco está patrocinando. Mas você quer saber mais? Vai lá no curso para você ver. Eu comecei a contar a história de uma venda aqui, né? Que eu fechei hoje, tá? Venda de mais de 1 milhão. De uma casa. Eu sou super crítico, muito crítico. Crítico da minha equipe, crítico dos outros corretores e sou muito crítico comigo. Sou o cara que busca a excelência e sou chato nesse sentido. Corretor morre de medo de não, correto? Você tem medo de não? Eu também tenho. Mas eu venço não. Como que eu fiz isso? Técnica. Corretor tem ansiedade. E aí eu vou ser provocativo. Semana passada, um cliente rico, bom, espontâneo, que todo mundo queria ter, chegou em Tatuí e só viu 18 imóveis. 18. E ele teve na Concil, na segunda-feira passada, e a gente mostrou para ele um imóvel. Só que quando a gente foi mostrar esse imóvel, nos IPs, é claro, produto da Elenco, né, logicamente, quando a gente foi mostrar esse produto, a gente fez muitas perguntas. E da onde eu tirei essas perguntas? Eu fiz o curso de venda ano passado. Muitas perguntas. E a ansiedade, onde estava? Para atender um cliente como esse, né? Poxa, o cara vem, um empresário, para abrir uma empresa aqui na região, quer comprar um super imóvel, mais de 1 milhão, vai dar uma comissão com mais de 60 mil reais. Puxa vida. Não tem ansiedade. Por quê? Porque eu fiz o curso. Boa. Certo? Eu fiz o curso. E aí, gente, esse cliente visitou todos esses imóveis depois que ele passou na Concil. 18 imóveis. Não sei quantos corretores, mas 18 imóveis pode ser que tenha uns 15 corretores. Na quarta, a gente atendeu ele e mostrou mais um imóvel. Com quem vocês acham que ele comprou? Fica aí a provocação para você. Boa, Rafael. Maravilha. Além de você falar com o Rafael, você pode falar comigo também. Marcos Fernando. O celular é 15 99853 5949. Eu me coloco à disposição. Eu sei que o Rafael está do ladinho, está aqui em Tatuí. Eu fico em Sorocaba. Você pode falar com qualquer um de nós dois, mas se você quiser ter um papo mais rápido, mais perto, mais fácil, chama o Rafael. Às vezes a gente agenda ali em alguma coisa, fala por WhatsApp vídeo, ou a gente vem e marca, Rafael e eu vamos juntos até você, mas
venha para a sala, não faz diferença. Você falar comigo, falar com ele, o mais importante é você estar na sala. Por quê? O mercado é das pessoas que se preparam. Você pode ser um diamante, você pode ser maravilhoso. Meu amigo, você pode ter um brilho extraordinário. Se você não polir o teu brilho, você vai parecer uma pedra suja. Então, vem para a sala, polir o teu diamante. Quantos dias faltam, Marcos? Hoje nós estamos numa quinta-feira. Quinta-feira. Uma semaninha aí, olha lá, hein? Uma semana para você se inscrever, fazer a sua inscrição lá. Tem o link. A pergunta é, hoje, penso que nós fizemos 5 inscrições. Sim. Então, você quer largar para a semana que vem, nós te esperamos do lado de fora da sala. Já pensou? Não vá perder essa oportunidade. Lembre da escassez, uma técnica de venda, escassez. Lembra disso, tá? Não vai deixar para a última hora, né? Porque você é planejado, você é organizado, você sabe investir em você. Fica a dica. Perfeito, pessoal. Puxa, acho que foi um excelente papo. Deu para a gente passar por diversos pontos e trazendo uma oportunidade. Na verdade, Sim. É isso, uma oportunidade aqui no final. E tenho certeza que as pessoas que estão antenadas, que estão buscando se aperfeiçoar, seja para o seu negócio agora, para o seu negócio futuro, vão abraçar, vão ir, vão aprender e vão se desenvolver. Eu acho que esse é o ponto. Queria agradecer a presença de vocês, o bate-papo foi muito bom. Acho que a gente conseguiu cumprir aí a nossa missão aqui hoje. Tá? E agradecer a presença mesmo e pelo papo. Muito obrigado. Quiserem dar uma última palavra final, aí fique à vontade. Gente, quero agradecer muito aqui o Odair, como ele falou, meu amigo, sou um amigo de longa data. O Marcelo tá aqui também, amigo, né? Os dois são clientes, tá? Clientes Concil, clientes do Rafael. Agradecer o Marcos que trouxe essa oportunidade de crescimento para mim ano passado, oportunidade também de ser meu amigo. E quero agradecer você, corretor, que está assistindo esse podcast, você vendedor. Você está se dando a oportunidade de ter conhecimento, dedicando, investindo tempo para assistir esse podcast. A Elenco tem trazido muito conteúdo legal para o nosso mercado. Isso é muito bom, muito rico. Então fica aqui o nosso muito obrigado a Elenco, muito obrigado ao Odair. Maravilha, Rafael. Na mesma pegada, nós vamos agradecer por o Marcelo, o pessoal da Elenco, que nos recebeu aqui, estrutura, baita estrutura, o Odair que vocês montaram aqui, super interessante, super legal. Me senti em casa. Então, obrigado, Rafael, pela parceria. Te agradeço. Eu sei a hora... eu não sei que hora que nós vamos subir os cortes para rede social, mas eu sei que horas são agora. E eu sei que você deixou tua família em casa, tua filha, tua esposa. Então, obrigado pela parceria, pela amizade. Odair, obrigado por abrir as portas da sua casa. Com tanta consideração, tanto respeito, a parceria da Elenco, o nosso muito obrigado, a gratidão. Obrigado para você que está aí acompanhando a gente. O meu super abraço para Tatuí, pelos nossos amigos aqui de Tatuí, pessoal da Mastermind, o pessoal que fez o Lince, o Enneagrama, o Vendas com a gente. E eu vou deixar uma provocação para o pessoal que está nos acompanhando. Tem um filósofo americano chamado Herbert Spencer, que diz que o que diferencia os seres vivos daqueles que já morreram é a capacidade que os seres vivos têm de continuar evoluindo. Depois que a gente vira cadáver, não evolui mais. Tem gente que pensa que está vivo, mas está morto andando pela rua. Então, bora evoluir. Ótimo. Bom, pessoal, se você ficou com a gente até agora, até o final do seu podcast, não esqueça de se inscrever aí no canal, curtir aí. E a gente está com essa missão de sempre trazer papos interessantes ligados ao mercado imobiliário e trazer alguma informação e conveniência aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.